Olá, olá, estou aqui esperando o pessoal entrar, mas tudo bom? Tudo bem com vocês? Boa noite. Cá estamos para a gente fazer mais uma live com conexão, para que a gente possa trocar ideias. Eu, Nairete e Janaína hoje, e startando, começando aqui com a gente, para que a gente possa falar um pouco. E aí, né? Como é que está na sua vida durante o Covid? E pensando um pouco nessa vida cheia de ajustes cognitivos, cheio de ajustes sociais, né? Cheio de ajustes emocionais. Elas entraram para que a gente possa fazer junto. E a gente pensa nessa vida, o que a gente precisa levar nesse nosso pacote para lidar com depois. E aí, Olá! aê! Deixa eu fixar aqui, ó. Colocar a nossa live 2 aqui, né? Isso, Pra gente poder. Boa, pra gente estar aqui falando então. E aí, gente, boa noite. boa Conseguimos, noite. né? Conseguimos. Enfim, esse Instagram aí tá causando muita surpresa para todo mundo esses dias. É, não, mas sabe o que eu acho, Jana? Instalei e reinstalei já 2 vezes o meu Insta. E não é a única live que eu tenho dificuldade. Acho que a gente já teve dificuldade uma vez, né, Nai? Pra gente poder entrar nesse sentido. E com perfis de outros colegas também que me chamam, eu tenho dificuldade. Mas Exatamente. cá estamos, né? O bacana é que aparece nos dois perfis e todo mundo consegue acompanhar. Depois a gente sobe em tudo que tem que subir, né? Com Uhum. certeza. Então vamos lá, então vamos lá. Então aqueçam, meninas. Vocês que estão aí quente, que tá um frio danado aqui em São Paulo, aqueçam essa nossa live, apresentem a gente, o que que a gente vai fazer. Vai ser, doutora. Então, né, a gente está dando continuidade ao nosso projeto Conexão, onde a gente vai tentar fazer realmente uma conexão entre várias pessoas, que a gente consiga levar esse conteúdo para muita gente, e a gente vai estar falando sobre essas necessidades, essas emoções, essas agruras que todas as pessoas estão passando nesse processo, né, de pandemia. E também pensando nas pessoas que estão tentando retornar, né, ao mercado de trabalho, muitas que perderam seus postos vão ter que reconquistar novos empregos, novas funções, com novas características, né, da organização do trabalho. E, enfim, fazer uma coisa que possa contribuir mesmo para o bem-estar das pessoas. E hoje a gente tem, além de Dani Rossini, né, que já chegou, já se apresentou, Dani? Já Não, se ainda apresentou? não, mas a gente se apresenta, mas eu acho que a gente tem que apresentar a nossa ilustre e Isso. aqui aparecente, né? Porque ela faz parte desse negócio desde o começo da história, mas ela só aparece agora porque ela quer mistério. Então, eu sou Nairete Corrêa, sou psicóloga e neuropsicóloga. Essa é Janaína de Assis. Se apresente, por Oi, favor. pessoal, boa noite. Eu sou Janaína Assis, sou a novata aqui no Rolê das Duas. Fui convidada para Intimada, integrar, né? intimada, né? A palavra é essa, para integrar Eu esse. acho já que é co-idealizadora, entendeu? No meu ponto de vista. Fui convocada para integrar esse time aí, para poder ajudar vocês a tentarem pivotar agora nessa pandemia e retomarem seus postos de trabalho, suas funções, ou até desenvolver novas funções, né? Que é o que muita gente está fazendo, visto que nessa nova configuração que o trabalho está tomando, muitas profissões estão sendo extintas. Então, a gente está aqui para colaborar com vocês e contribuir com um pouquinho do conhecimento de cada uma para agregar. E Super. essa E para quem, né, vocês, para quem está chegando por aí, eu sou Daniele Rossini, eu também sou psicóloga e neuropsicóloga, e tenho a honra de ter essas duas figuras aqui me convidando, né, me aceitando para fazer parte desse time para a gente poder trocar ideias, para a gente poder pensar coisas e acho que com esse propósito, né, de pensar, idealizar e agir, né, Naya? Um pouco da Naya, né, Jana, que a gente sempre fala assim. Como é que a gente pode pensar em alguma coisa que as nossas áreas de competência agreguem na vida das pessoas e como é que as pessoas convertem isso para uma ação prática que faça diferença, né? Acho que a nossa ideia aqui é a gente pensar dessa maneira, né? essa nossa preocupação é de poder contribuir, já que a gente tem um pouco de conhecimento na área
e a gente tem uma experiência de vida, então acho que a gente pode contribuir para que some realmente, que aumente o valor do conhecimento que as pessoas já têm e elas consigam caminhar e que seja útil, né? É. E pensando nessa troca entre a gente, né? Eu acho que a gente tem que considerar que a Janaína trabalha como coach profissional, e que a Nairete tem uma experiência vastíssima em recursos humanos, né? Então, assim, juntando essas nossas competências, e aí, meninas, o que que vocês estão entendendo? Eu fiz um post ontem, meio que dando uma entrada nesse nosso papo. O que que vocês estão entendendo desse mundo subjetivo, objetivo, à la Covid, assim? É louco, não é? Então, Dani, há umas 2 semanas atrás, a Marilda Lippe, ela fez uma live, um webinar pela Vetor, né? Então, assim, ela falou muito sobre estresse, porque ela é uma figura exponencial do estresse aqui no Brasil. E ela falou muito sobre essa situação toda e o nível de estresse que as pessoas estão sentindo, apresentando, do estresse crônico, né, do estresse pós-traumático, que a maioria das pessoas vão desenvolver no pós-pandemia. E, assim, a nossa preocupação, e eu achei muito legal quando você postou, né, você fez aquele post, porque tem 150 mil pessoas com nível de estresse altíssimo já entrando para um estresse crônico. E a gente fica achando que isso é coisa simples, mas não é, né? O estresse provoca uma série de dificuldades no organismo, quebra a homeostase, o equilíbrio do funcionamento do organismo da pessoa, mexe com as emoções, né? Com a autoestima, com uma série de fatores que vai fazer com que as pessoas fiquem com menos condição de enfrentar o que está por vir, né? E aí tem todo esse processo de ansiedade, depressão, a ira, que é um sentimento que está sendo muito encontrado nas pessoas. A ira, né? E é uma coisa que eu achei muito legal hoje, eu estava lendo uns artigos e eu vi que os pesquisadores, né, os neurocientistas, estão apostando que a solidão está sendo um sentimento, né, uma emoção, um sentimento é uma emoção muito grave, não nos idosos, porque a nossa preocupação é com os idosos, né? Porque os idosos se sentem sozinhos e eles sofrem com a solidão, com aquela sensação de abandono, de inutilidade, de inconsequência, né? Enfim, mas o que é que acontece com os jovens, os adultos jovens? Nós não estávamos acostumados com essa solidão, né? Nós somos gregários. Exato. A gente vive em grupo, né? A gente tem vários grupos de amigos e a gente se relacionava e abraçava e passava o final de semana junto e saía para passear e tal. E aí agora a gente não tem mais nem como apertar a mão, nem como dar um abraço, nem como dar um beijo. Mas isso tudo está criando nas pessoas esse sentimento de perda e de luto. Então, os neurocientistas escrevendo sobre isso e falando que a gente vai ter uma população muito adoecida, porque a solidão, o isolamento social, ele está comprometendo tanto a parte afetiva, emocional, quanto a parte cognitiva das pessoas, né? E com depressão a gente produz menos, né? A gente fica com a sensação de que não vai conseguir, que não vai dar conta e tal. Então, eu acho que é por aí. Eu achei muito legal o seu post. Eu achei fantástico, viu? Parabéns. Mas a gente tinha pensado, né, Jana? E o que que você percebe? Porque eu acho que a gente. Como é que você está sentindo de um outro lado, assim? Então, puxando mais pro lado do coach lá, né? A gente viu que no início da pandemia a galera tava com Entra aquela mais no pressão. quadro, Jana, entra mais no quadro. Até eu, gente, tô falando assim, ó, tô puxando a Janaína, ai que todo. Diretora, melhor departamento. Então, a gente viu que no início da pandemia teve aquela correria, né, por todo mundo querer aproveitar o tempo livre para fazer milhões de coisas e se aperfeiçoar, porque todo mundo achava que isso ia passar rápido e que quando voltasse todo mundo tinha que voltar com 1 milhão de habilidades. E acabou que gerou uma ansiedade gigante em todo mundo e a coisa não voltou, né? Não voltou, passou 1 mês, passou 2, passou 3, o nível estamos no 4º mês.
aquela hiperdisposição para fazer milhões de cursos, milhões de atividades, milhões de aulas, milhões de coisas para aprender, milhões de informação também está caindo. E o pessoal agora está começando a ter e aí, o que é que eu vou fazer agora? A coisa vai continuar e eu não sei para que lado eu corro, não sei para onde eu desenvolvo. Muitos trabalhadores tiveram que se readaptar. E eu acho que a adaptabilidade, aí a gente já entrando um pouco naquela questão que a gente tinha conversado. Hoje em dia, o pessoal fala muito em soft skills. E soft skills, basicamente, são as habilidades intrínsecas que você tem, que você desenvolve. Né? Aí muita gente não sabe o que é isso e vê as empresas falando, não, hoje as empresas estão buscando muitos profissionais avaliando a soft skill, não hard skill. Hard skill, para quem não conhece, é os conhecimentos adquiridos na faculdade, na escola, enfim. Soft skills são as habilidades intrínsecas que a gente já nasce com algumas delas e vai desenvolvendo ao longo da vida e da convivência. Então, assim, incluindo as socioemocionais nesse sentido, né? Pensando nessas competências técnicas, mais ou menos como hard skill, e pensando nessas competências que envolvem vários aspectos socioemocionais, né? Como soft skill. Porque o mercado está exigindo essas coisas delas e elas não sabem nem para onde correr. Então, eu vejo que é uma ansiedade gigante. E aí está gerando estresse, porque não tem como extravasar essa ansiedade, essa loucura. Não pode sair, não pode ir para farra, não pode encontrar amigo. E aí, como é que fica? E aí, doutora Daniele Rossini, como ficamos? Não, e acho que, por exemplo, né, como vocês estão colocando, assim, eu acho que a gente tem modelos de drenagem habituais, né, que a gente pôde exercer até hoje. Então, a gente tinha um ambiente que, naturalmente, o fato de eu mudar de ambiente, o fato de eu trocar com pessoas, me ajudava a diluir parte desse acúmulo, né, dessa intensidade, desse desconforto diário que a gente tem, né? Então, essa simples liberdade de ir e vir, de estar trocando com as pessoas, de estar colaborando em ambiente de trabalho, acho que isso trazia uma drenagem, drenava para a gente parte do nosso desconforto emocional. E quando a gente não tem como drenar esse desconforto emocional, eu falo que emoção não aceita desaforo, né? Ela vai cobrar juros. Então, assim, ela vai cobrar. E ela é igual aquela infiltração na parede. Se ela não pôde vazar por um lado, ela vai aparecer no outro. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que considerar? Tem um momento muito importante de insegurança psicológica. Pensando na área psi, eu acho que existe uma insegurança psicológica generalizada. Então, assim, desde a condição de saúde, seja minha, seja de pessoas que eu gosto, desde a minha condição de trabalho, ela vai estar do mesmo jeito, financeiramente eu tenho a rentabilidade, eu vou conseguir trabalhar de um jeito, minha entrada vai ser, assim, são vários elementos que estão se somando e são ingredientes para essa nossa mobilização emocional, né? E aí, pensando um pouco nesses soft skills que a Jana está colocando, eu acho que quando a gente tem esses soft skills trabalhados, né, de alguma forma, seja que a gente trabalhou ao longo da vida, ou seja que num momento como esse, a gente teve que escancaradamente se dar conta de que, nossa, eu preciso de mais recurso, de mais ferramenta, né? Emocional para poder administrar esse perrengue, essas questões todas, quando a gente começa a perceber que a gente precisa disso, eu acho que aí é um ponto, assim, a gente está diante da bifurcação. Ou a gente vai se desesperar e aumentar ainda mais aspectos da nossa ansiedade, da nossa depressão, pela sensação de falta, né, por não ter essas competências, ou é o momento da gente tentar minimamente se reorganizar, e se reorganizar não significa estar ok o tempo todo, significa inclusive ter um ciricutico para ele dar uma reorganizada na gente, né? Então a gente se reorganizar e falar, tá bom, agora que eu estou aqui, o que eu faço com o que eu tenho e o que eu preciso para andar mais para frente, né? As expectativas, né, que as pessoas têm que todos nós temos, que nunca mais teremos um trabalho como antes da pandemia. Né? Que muitas empresas faliram, muitas indústrias faliram, muitas empresas demitiram indústrias, a automação das indústrias, que agora é uma coisa que quase que compulsória, né? Agora, eles vinham automatizando aos poucos, mas agora por conta do distanciamento, por conta da quantidade de pessoas que eles demitiram, eles vão ter que criar mais automação e menos pessoas no trabalho, no ambiente de trabalho. Então, assim, a gente precisa compreender que não adianta a gente pensar mais no que a gente foi. A gente precisa agora se reorientar, reorganizar,
para se reinventar como profissional, gerenciar a sua própria carreira, ser dono da sua carreira e pensar que todo esse soft skill que você precisa entregar para o outro são coisas que você já tem, que você já desenvolveu durante toda a É, sua vida. Isso você fala sempre, acho que é muito verdadeiro, Nairete, isso é muito verdadeiro. Que precisa você mostrar o que você já tem e você vai o quê? Vai lapidar novas habilidades, aprender a desenvolver de uma forma diferente, conquistar novos conhecimentos, para você poder se manter ali no olho, né, do recrutador, no olho Uhum, do empresário que quer uma pessoa que pense mais rápido, seja mais ágil, decida mais rápido, que tenha desenvolvido uma série de características, né, e de habilidades que são ambientais, que são momentâneas ali, uhum, situacionais. E eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente ter esse olhar clínico, um olhar que a gente vê o que a pessoa tem de potencial, ajuda muito a pessoa a se acalmar, a reconhecer o valor que ela tem, né? Qual é a importância que eu tenho hoje? Qual é o meu valor para o mercado de trabalho? O que é que eu tenho para uhum. oferecer? Quando uma empresa abre uma vaga, né? Eu ouvi um paciente meu falando essa semana, ele faz direito e aí abriu uma vaga numa loja do shopping, mesmo o shopping fechado ainda, para o balcão, para vendas. E aí ele falou assim, eu fiquei me questionando se eu ia ou não. Né? E aí a gente começou a questionar uma série de coisas, porque ele é um artista. Ele é um Uhum. artista. Então, aí a gente começou a pensar, olha só os valores que você tem, olha o que você pode desenvolver com o que você já tem, olha tudo isso, vamos colocar aí, tente olhar, escreva e olhe. E aí, para a pessoa reconhecer que ela tem. Então, acho que é preciso isso, acho que é esse empurrãozinho que as pessoas precisam essa nova configuração do seu autoconhecimento. Eu penso assim. Isso. Eu acho que o autoconhecimento é a palavra-chave para essa questão em si, porque muitas pessoas, vou perguntar até para a galera que está aí dentro da live, quais as Uhum. habilidades que vocês reconhecem em vocês? O que é que você acha que você tem de habilidade, fora o conhecimento que você adquiriu na faculdade? Vamos ver quantos respondem aí, né? Muitas pessoas não Uhum. sabem achar essa resposta. Muitas pessoas têm essa dificuldade de reconhecer em si qualidades que possam ajudar a desenvolver outras atividades que não seja aquela para que ela foi treinada, porque a gente também tem uma educação que treina a gente, né? Claro, e doutrinadora, né? Treinadora, Assim, modelos industriais, né? Vamos dizer assim, São os esquemas. você é treinado para chegar naquele horário, desempenhar aquela função, sair naquele horário e no outro dia retornar e fazer a mesma atividade a vida inteira. Então a gente está num processo de quebra de De conceitos, de paradigma, né? paradigmas muito grande e as pessoas precisam uhum. aprender a identificar essas habilidades. O pessoal está colocando aí proatividade, Olha, comunicação. Né? e essas Porque competências, né? Então, eu acho que trazendo esses elementos, assim, ó, e daí a Nairete tá, aqui a Sarinha tá falando que foi a Nairete que fez ela descobrir isso. Muito bom, muito bacana. A Carla tá colocando resiliência, a Psico Jaque tá colocando aqui criatividade, que ela é criativa nesse sentido. E eu acho que esse exercício do autoconhecimento, como vocês estão falando, né, que é a palavra-chave, dessa autoconsciência, quando a gente vai pensando em aspectos associados, por exemplo, à resiliência, né? Um dos aportes da resiliência é essa autoconsciência, né? O quanto eu tenho consciência de como eu sou, de como eu funciono, das competências que eu tenho, inclusive das minhas inseguranças, das minhas dificuldades, né? Porque é muito importante a gente ter o conhecimento desse combo de uma forma geral para que eu possa otimizar as minhas competências, as minhas facilidades e cuidar das minhas fragilidades para que elas não me derrubem, né? Então, assim, a gente poder fazer esse trabalho de uma certa equilibração, eu acho que é muito importante e o autoconhecimento, essa autoconsciência de como eu sou, de como eu funciono cognitivamente, como a Nayete estava falando, né? Socioemocionalmente, como a gente está falando, esse pacote ele equilibra a gente num momento de instabilidade como esse, porque é o que eu tenho. É mais do que o que eu vou precisar ter, é o que eu tenho, né? tem umas características também, umas competências que a pessoa precisa desenvolver, mas assim, não é que ela vá a começar a aprender, ela precisa desenvolver.
que é o pensamento criativo, o pensamento empreendedor, né? A própria educação financeira, se abrir para o novo, ter uma abertura para o novo, para a novidade, buscar novas ideias, né? Se abrir para o mundo. E uma outra coisa muito importante é não esquecer nunca, gente, nós estamos na era digital. A tecnologia é tudo, a inovação tecnológica está aí em todos os campos, em todas as áreas. E a nossa área é uma área que foi devassada. Nós agora não temos mais fronteira, a gente não trabalha mais só fechado no consultório, a gente reaprendeu, se reinventou, né? A psicologia está se reinventando e ela está em todos os lugares. Então, como é que funcionou isso com os próprios psicólogos? E como é que funciona isso com as pessoas que têm outras profissões, né? Que precisam também se reinventar? Ter um olho lá adiante, né? Eu tive um superintendente que ele dizia assim, quando eu trabalhei na Mesma, né? Ele dizia assim, a gente precisa ter um olhar macro, um olhar de helicóptero, ele dizia. A gente tem que ter um olhar de helicóptero. Hoje, são os drones, minha gente, que estão no Exato, alto. exato. É a analogia que eu uso. Exatamente, né? Então, na década de 90, a gente tinha uma linguagem que já visualizava, já vislumbrava o que está acontecendo hoje. Essa visão macro, essa visão que a gente tem que ter do todo para reconhecer as partes e os valores dessas partes na vida da gente, no trabalho, em todos os campos, eu acho, né? Acho que é importante. Silêncio. Não, eu tô esperando a Jana tocar aqui alguma coisa, porque eu acho que tem esses pontos da ação mesmo. Então a gente tem essa percepção, a gente tem esse conhecimento, né? E aqui, ó, o Hugo está colocando que a quantidade de gente que está produzindo conteúdo nas redes de diversas áreas é enorme, né? Eu acho que as pessoas estão até mesmo se apropriando desses conhecimentos e expondo, né? Tanto para uma exposição profissional, para você criar sua rede, para você manter sua visibilidade, quanto também para você poder pegar e organizar esse tipo de informação e manda ver, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem isso à nossa disposição, de uma forma geral. E dessas concepções, dessas percepções, eu acho que é importante a gente pensar, e aí, como é que a gente gera ações, né? Como é que a gente faz essas coisas? Você está trazendo aí essa visão macroscópica, que é fundamental, esse conhecimento e essa leitura que a gente vai conseguir fazer, acho que ela de maneira muito mais clara, quanto mais organizado a gente tiver, quanto mais autoconsciência a gente tiver. Como é que a gente vira para uma ação, né? Eu acho que essa é muito a pegada do coach, não é, Jana? Isso. A gente virar para uma ação implica naquela questão do autoconhecimento e a partir do momento que a gente identifica nossos pontos fortes, nossos valores que se manifestam, independente da gente querer ou não, e aqueles pontos fracos, e entende a forma como a gente reage em cada ação, a gente começa a ter o domínio e ter aquela inteligência emocional que o Goleman tanto propaga e que ele divulga já há muito tempo, né? E você tendo essa consciência da forma como você age nessas situações, fica muito mais fácil você também trabalhar esses skills, né? Porque, por exemplo, vamos aqui. Tô pegando cola, viu, galera? É bom, é bom. É Pessoa live que tem estruturada, gente, bem embasada é isso, a gente usa cola, não é? tem que usar cola, ainda mais eu. Então, uma pessoa que não tem uma comunicação boa, mas que está numa área que precisa se comunicar, que precisa ter um. Então, não só a questão do falar, mas também de uma escuta ativa e de ter uma comunicação assertiva. E ela teve uma questão que fez com que ela seja uma pessoa que ela não consegue ir a público ou ir lidar com uma outra pessoa e se comunicar de uma forma clara, ela precisa trabalhar essas questões, porque ela vai entrar em sofrimento todas as vezes que for colocada em xeque essa sua comunicação. Então, no coach, a gente não vai tratar essa questão passada, mas a gente vai sinalizar, a gente encaminha para o profissional de psicologia e o psicólogo vai tratar essa questão. A gente vai tratar o desenvolvimento dessa comunicação. Como? A gente vai colocar opções para essa pessoa, dela fazer um curso de teatro, por exemplo, para aprender a se comunicar melhor, se expressar melhor. Procurar um curso de comunicação assertiva, que é uma coisa que tem vários cursos por aí. A gente depois vai indicar umas plataformas com cursos diversos aí para o pessoal.
conversar mais, procurar conversar mais com pessoas próximas, entendeu? Fazer trabalhos em frente ao espelho para ela se ver falando e ver quais são os uhum. de fala. Então, são esses tipos de trabalho que a gente no coach, a gente vai identificando esses pontos fracos e vai indicando, né? Eu acho que é bem por aí. E daí eu acho que a gente pensar que essas competências são desenvolvidas. Ó, a Sarinha está colocando de curso de CNV, comunicação não violenta, que é, Isso. que é uma das estratégias desenvolvidas, uma das estratégias não, uma estratégia de comunicação assertiva com características empáticas desenvolvidas pelo Robert Marshall. Fantástico. Né? E hoje, assim, extremamente divulgado, propagado, é uma forma. Então, é isso, assim, eu acho que isso que a Jana está colocando, que a Sarinha está colocando, é a ideia de que quando a gente se conhece, a gente sabe o que que a gente tem e o que a gente tem que desenvolver, né? Considerando o ambiente, o que que a gente quer, o que que a gente deseja, onde a gente está, né? E isso é aprendido, né? Eu acho que o momento da pandemia, ele meio que fala assim, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que aproveitar isso, tem que aproveitar aquilo, mas eu não sei se a gente estava estruturado, né? Para a gente poder, na verdade, usar desses recursos que estão à nossa disposição. Eu acho que a gente entrou numa certa sensação de uma certa ansiedade, de que a gente tinha que dar conta de tudo, né? Nossa, eu tenho que dar conta sem ter a clareza do que eu tenho hoje, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. Quando a gente começa a ter lives como essa, trocar ideias como essa, considerar essa percepção mais macroscópica da situação e entender que essa é uma realidade compartilhada, eu acho que a gente vai começando a falar, opa, então pera, então deixa eu me reorganizar, ver o que eu tenho aqui para pegar e ver como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer, para onde eu tenho que ir, né? A ideia da nossa conexão aqui é levantar essas lebres para que a gente Sim. possa ir trocando com vocês e mergulhando também um pouco nesses assuntos, né? Eu tô aqui usando um roteiro, gente, porque senão eu falo demais, eu levo bronca. O novo perfil do profissional para esse mercado que está se apresentando não é mais aquelas pessoas que buscavam melhor salário, né? Não é o salário só que importa, né? Hoje existe uma mudança nessa concepção de que antigamente as pessoas pensavam em entrar no emprego e ficar anos na mesma função. Hoje elas não podem mais ficar, porque depois de 2 anos você na mesma função, fazendo a mesma coisa, você desaprendeu. Você perdeu 2 anos da sua vida. Tem que correr Uhum, atrás mesmo, aprender coisas novas. E atualmente não é mais necessário, né, que as pessoas fiquem presas numa única empresa. Vai mudando, vai para outra uhum, empresa, oferece outras condições que não são, às vezes, de salário, mas que são condições motivadoras que dá valor ao sujeito, né? Que valora a vida dele, ele se sente reconhecido no mercado de trabalho. uhum, Porque já uhum, é chamado para ir para uma outra empresa, uma pessoa que está atendendo às expectativas do mercado atual, que está na onda, né? Está sabendo do que está uhum, fazendo, pode agregar valor. E assim, antigamente, o mais normal, o mais comum, era que as pessoas pensassem assim, não, eu vou me formar, eu vou trabalhar e eu vou ser assim a vida inteira. Não, hoje você tem que ser proativo, saber conduzir sua carreira, investir, né, nos novos conhecimentos, desenvolver novas experiências, outras habilidades, mostrar o que você tem, seu lado artístico, né? Por exemplo, as pessoas hoje cultivam muito que quem sabe tocar um instrumento musical, quem tem um bom ouvido musical, quem desenvolve uma arte dentro da empresa, como você pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas dentro das organizações, né? A gente estava num curso e aí, num dia, uma aula que teve, o cara foi e levou o violão e começou a tocar e ele fez uma aula musical, né? E daí surgiram outras pessoas falando sobre música e no final, tanta gente que tocava violino, oboé, guitarra, bateria. E assim, a gente sabe, todo mundo tem o seu lado artístico, que às vezes desenvolveu e às vezes não. Mas precisa aprender a trabalhar isso, porque quando você está numa equipe, tudo que você faz dentro de trabalho, que está relacionado à sua atividade profissional na equipe, une as pessoas e desenvolvem outras habilidades conjuntas. Isso é uma isso. coisa mágica,
né? Eu trabalhei muito tempo na área de RH e quando a gente recrutava, selecionava, treinava, colocava a pessoa para trabalhar, a gente via o quanto que ela tinha de habilidades que não iam ser utilizadas ali naquela função, mas que ia ser pró-função, ia Exato. ajudar aquele desempenho, né? E eu penso que isso não mudou. Isso continua, né? Quando fala do soft skill, quando fala do hard skill, né? Skill, a gente pensa assim, eu vou aprender uma habilidade nova? Vai, mas só vai se você tiver lá dentro uma aptidão para Sim. aquilo e tiver um sinal lá dentro, né? Por exemplo, eu não toco instrumento musical nenhum, mas me dê uma cítara para ver se eu não toco. Toco a cítara. Não precisa tanto, sabe? A minha família inteira é de musicistas, né? A família da minha mãe, todo mundo tocava um instrumento, inclusive a minha mãe. E a minha filha caçula toca guitarra, violão. Essa daqui toca percussão, o outro toca violão. Agora a mãe só ouve e canta, né? Queria ter voz assim para cantar, sabe? Mas então, eu acho que você está falando uma coisa que é super bacana. Às vezes, por exemplo, a gente tem conexões das nossas competências, né? E daí eu acho que você falou num ponto, por exemplo, que entrar num momento como esse da pandemia, e a Arielle colocou aqui que nas primeiras 2 semanas que ela vivenciou a pandemia, ela estava com enxaquecas, com crises de enxaqueca até ela conseguir ressignificar. Né? Então, eu acho que a gente passa por esse momento de choque, de desconstrução, de uma perda abrupta de referências que a gente tinha, e isso é uma das características do Covid-stress. A gente se desorganiza, independente do nosso ambiente de trabalho, de vida, ser bom ou ruim, eu não ter aquilo com o qual eu estava habituada é extremamente desorganizador, porque mesmo que fosse ruim, é onde eu sabia funcionar. Quando você consegue entrar em contato com essa desorganização e com esse desconforto de algumas maneiras, eu acho que você começa a verificar quais são os recursos que você tem para poder conectar as suas diversas competências. Então, isso é quando você vai pensar neuropsicologicamente, fazendo aqui uma extrapolação nesse sentido, se a gente for considerar como é que a gente amarra isso e como é que isso dá a sustentação de todo o nosso funcionamento, isso vai embasar aspectos da capacidade de abstração, de fazer diferente com aquilo que você já tinha, da própria flexibilidade cognitiva, da própria flexibilidade socioafetiva, né, que são algumas coisas que hoje em dia a gente consegue avaliar neuropsicologicamente. E essas amarras todas vai te sustentar, inclusive para você poder aguentar o baque de que você não sabe funcionar como essa nova realidade exige. Vai te ajudar a sustentar o baque do tempo que você precisa para se organizar, para poder desenvolver um hard skill, por exemplo, né? Então eu tenho que desenvolver uma competência técnica com características tecnológicas, por exemplo, né? Eu tenho que aprender a fazer o vídeo do Reels do Instagram, que os meus são uns desastres, digamos assim. Então, a gente pode pensar nessa, mas assim, onde você aguenta, onde você sustenta apesar dessa desorganização, né? Aqui fazendo uma analogia brincando, mas é isso. Para que eu possa, e daí eu saio ressignificada, que foi a palavra que a Arielle usou, mas eu saio assim, reconfigurada, né? Eu dou um upgrade no meu hardware, se eu for pensar, eu aumento a velocidade do meu processamento de uma forma geral, porque eu fui criando conexões muito mais eficientes, inclusive com aquilo que eu tinha internamente, né? Plasticidade cerebral, amor. Inclusive. Adaptabilidade também, né? A sua capacidade de resistir, a resiliência, né? Uhum. A resiliência. A gente precisa aí pensar que isso a gente pode desenvolver, né? As pessoas não nascem resilientes, né? Elas se desenvolvem. Exato. Né? Exatamente. Por aí são treináveis, né? Eu brinco com todo mundo dizendo que você é capaz de fazer qualquer coisa, desde que você treine até que automatize a coisa. Isso. E o soft skill não é diferente, entendeu? A comunicação não é diferente, a criatividade não é diferente, a flexibilidade, a adaptabilidade, a inteligência emocional não é diferente. Todo mundo acha, eu não tenho inteligência emocional, como é que eu vou desenvolver isso? Eu digo, cara, se coloca em situações de confronto e tenta ver qual é o seu comportamento, entender e tentar modificar como você agiria. Isso é um treino para trabalho de inteligência emocional. Então, assim, tudo é treinável, né? É a mudança de pensamento, né? A mudança de mindset. Eu acho que é por aí. Agora tudo é inglês, né, minha amiga?
Mas você tá bárbara, é tudo isso mesmo. Mas eu acho que é isso, né? Então, nesse movimento, inclusive, é um outro movimento de globalização, né? A gente começa a entender que existe uma partilha muito maior. Então, independente das culturas que possam ter, se a gente for usar paradigmas mais antigos, né, da cultura empresarial e etc., acho que hoje exige um pouco mais um perfil de profissional onde esse profissional esteja mais fortalecido em si mesmo, como a Nairete estava falando, do que moldado à necessidade de um determinado lugar, de uma determinada empresa. As pessoas hoje se promovem, elas não necessariamente esperam ser promovidas, né? Exatamente. Então, quando a gente consegue ter essa segurança internalizada, com esses elementos que a gente está falando, isso não, e assim, e segurança não significa que eu falo que é o mito do bem resolvido, né? O bem resolvido, na verdade, é aquele que se resolve quando ele está mal resolvido, né? Não é que ele é bem resolvido sempre, não é que ele nunca passa. Então, e eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que considerar esse fortalecimento com essas competências, com essa identidade profissional que a gente tem que ter. Quando eu estou fortalecida internamente, é uma consequência eu transitar com mais facilidade, com mais leveza, com mais fluidez pelas adversidades dos ambientes profissionais, pandêmicos e etc. Até porque a gente só sabe se resolver melhor se a gente tiver um problema que nos atinja. Senão, a gente vai ficar achando que a gente ou não dá conta, ou que dá conta de tudo. E não é por aí, a gente não dá conta de tudo. A gente Uhum, tem que saber resolver o problema quando ele se apresentar. Não vai também uhum, ficar o tempo todo se preparando para o que está por vir sem saber o que virá. Porque isso é a ansiedade. As pessoas começam a desenvolver ansiedade porque elas estão muito preocupadas com o que será que vai acontecer. Gente, a gente tem um processo, a gente está num processo de alteração em todos os níveis sociais, afetivos, né, familiares, econômicos, de mercado de trabalho. Então a gente precisa o quê? Ponderar as coisas. Também não vamos enlouquecer, pegar todas as informações que a gente vê e ouve e enfiar na cabeça e querer ir resolvendo tudo, se atropelando. Vamos tentar escalonar isso, né? O que é uhum. mais importante, o que é mais urgente, como é que eu posso resolver, o que é importante é urgente, o que é só é importante, mas não é urgente, e vai resolvendo as coisas por partes e se Isso. preparando, porque eu também acho que assim, a gente ouve dizer que a pandemia ela só vai, ela não tem data para passar. E que ela pode durar mais 1 ano e meio. Agora você imagine 1 ano e meio esse povo preso dentro de casa, né? Só lavando as mãos. Literalmente vamos lavar as mãos. Né? Então não vai dar certo. Né? Hoje uma pessoa falou para a gente assim que eu não consigo mais marcar um psicólogo, porque os psicólogos agora viraram gênero de última necessidade. Gente, de primeira necessidade, gênero de primeira necessidade. Aí eu É, digo, nossa, que bom, né? Que bom. Mas que bom que as pessoas podem contar com ajuda profissional. Que bom que a gente sabe que a exato, gente tem que exato. contribuir para que as pessoas se melhorem. E que bom que as pessoas estão tendo um tempo na vida para se reorganizar. Porque eu falei para uma pessoa Uhum, hoje exatamente isso. Eu falei: olha a oportunidade que você teve na sua vida de você poder voltar para casa, cuidar dos seus filhos, trabalhar, ganhar seu dinheiro, mantendo seu emprego e educando, criando e dando amor para os seus filhos. Olha a relação de vocês como melhorou. Porque é só. Todo mundo se queixa, porque. Gente, antigamente as é. crianças eram educadas em casa, né? Na primeira parte da alfabetização, a educação mais básica. E hoje a gente paga porque a gente não tem mais tempo de cuidar do filho. As mulheres pagam porque elas não têm mais Uhum, como ficar. Então, o benefício disso, né? E aí a pessoa foi pensando, a carinha dela já foi mudando. E aí ela disse assim: nossa, eu nem tinha pensado nisso. Eu juro que eu nunca tinha pensado nisso. Eu só estava pensando que foi um castigo, porque além de eu ter que trabalhar e fazer tudo, eu não saio mais de casa, não dirijo meu carro, não vejo mais meus colegas de trabalho, e ainda tenho que cuidar dos filhos, e não tem empregado, eu tenho que cozinhar, lavar, passar, botar roupa na máquina. Enfim, ela é. fez o checklist, e aí eu falei assim: nossa, e você dá conta? Ela disse: dou, né? Eu falei:
que ótimo. Você nem sabia que era capaz de dar conta de tudo isso, Multitarefa, né? Uma outra coisa que a gente não pode deixar que as pessoas esqueçam é que nós estamos em isolamento social. Gente, ó, isolamento social não é afetivo. Você pode ligar para os seus amigos, falar por vídeo. Você pode trocar afetividade, carinho. Quantos carinhos que a gente recebe só com um olhar, só com uma palavra, só com oi, meninas, né? Isso é uma forma carinhosa de cuidar do outro. Tem que considerar essas coisas também, eu acho. Acho que tem uma questão que você está colocando que eu acho que condiz com o que a Sarinha está colocando aqui, que eu acho que é a primeira parte da sua fala. Ela fala que a aceitação é uma chave fundamental para tudo isso poder acontecer, né? A gente poder aceitar que essa é a realidade, talvez seja o primeiro passo para poder ressignificar, sair da ideia do castigo. Não dá para adorar a pílula. É uma realidade diversa, é uma realidade difícil, né? A gente viver num isolamento social, a gente ter uma sobrecarga de funções, né? Porque a gente não tem. Então, assim, diante dessa realidade complexa, que implica nesse certo grau de dificuldade, talvez o primeiro passo é você aceitar e falar, tá, o que eu tenho para hoje? É isso que eu tenho. Porque se eu ficar em função da frustração de ter uma condição diferente daquela condição que eu idealizava, eu não vou conseguir sair do lugar. Mas se eu aceitar, eu talvez consiga ver e falar, então pera, eu estou ganhando nesse aspecto, isso me ajuda a acolchoar um pouco mais a frustração daquilo que eu tenho a sensação que eu perdi, né? Para que então eu possa ver, porque daí eu acho que a ideia da tal da resiliência, a ideia dessa ressignificação e várias ideias associadas à psicologia positiva, que são pegadas que eu e a Jana a gente tem um pouco nesse sentido, é a gente poder olhar esse copo meio cheio ao invés de olhar esse copo meio vazio. Mas não dá para adorar a pílula, não dá para fazer o jogo do contente. A gente, na verdade, tem que ver o que estrutura. Fala, Jane. Fazer uma avaliação de perdas e ganhos, né? O que é que eu estou perdendo aqui? Exato. O que eu tô ganhando aqui, e como é que eu posso mudar Porque ali me agora? sustenta. Se eu verificar aquilo que eu estou ganhando com a situação, isso me sustenta. São outras maneiras da gente falar coisas que a gente está trazendo aqui, né? E um ponto que eu acho que é, por exemplo, a questão do isolamento afetivo, que eu acho que a gente tinha uma tendência natural a aprofundar, a ter uma relação talvez de uma relação mais próxima, uma relação mais verdadeira, entre aspas, no ambiente real, porque aproximadamente 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, quando a gente está nesse ambiente virtual, a gente se sente desnutrido. Ao longo do tempo, a gente foi se desnutrindo desse alimento social habitual que a gente estava acostumado e que nos preenchia tanto. Eu estava vendo ontem um TED, que depois eu vou colocar aqui a referência, ele tem um nome super difícil, mas era um TED que estava acontecendo nos Estados Unidos, que ele fazia um experimento social onde ele colocava as pessoas, assim, ele colocava pessoas que não se conheciam para elas poderem conversar entre si. Elas começavam com aquela ideia de papo de elevador e etc, né? E aí, como é que você tá? Que em vários momentos é a nossa tendência natural nesse ambiente virtual. E aí, como é que você tá? Nossa, você viu o que aconteceu? Nossa, tá bombando ali, olha que sei lá o quê. Mas e quando você se conecta realmente com aquelas pessoas? Quando você fala, nossa, eu tô sentindo isso, isso, isso. Nossa, eu tô percebendo isso, isso, isso. Eu tô vivendo isso, assim, você se conecta com aquela pessoa no seu grau de emoção, né? Assim, então, às vezes, são coisas que a gente pode considerar, maneiras como a gente pode administrar essa nossa vivência, que talvez permita a gente criar vínculos, conexões que tragam o grau de profundidade que a gente precisa num momento como esse, né? Só dando aqui uma pitada. Vou depois tentar pegar a referência desse TED para poder soltar, porque de repente ele começava a falar assim, eu estou sentindo, imagina, se alguém virar para mim e falar, estou sentindo isso, isso, isso já me reposiciona de um outro jeito. Falou, opa, vamos lá, eu não vou perguntar como é que, sei lá, o que você está fazendo para poder dar conta de lavar roupa e trabalhar ao mesmo tempo. É mais profundo do que isso, né? Bem mais. Mas assim, eu acho que as pessoas precisam aprender mesmo a lidar com todas essas diferenças. A se colocar disponível para a vida da forma que a vida está se apresentando para elas. Porque não adianta entrar no processo de sofrimento, entrar no adoecimento mental, né, por conta de muita coisa, da sobrecarga. Porque a sobrecarga sempre existiu, minha gente. A gente sempre viveu sobrecarregado.
A questão é que a gente se movimentava, a gente ia e vinha, entrava e saía dos lugares, eram situações novas, via coisas diferentes, mas o trânsito estressa demais. As distâncias das casas para o local de trabalho estressa demais. E as pessoas hoje, elas não têm mais esse nível de estresse. A preocupação maior, eu vejo, é que como nós somos seres gregários e a gente foi acostumado a viver em grupo e a viver trocando afetividade, bufetada, abraço, empurrão e aperto, a gente não sabe mais ficar sem essas coisas, né? Porque eu estava dando treinamento uma certa vez, só que tinha homem no curso. E aí eu falei para eles assim, agora é a hora do afeto, né? Era uma dinâmica de grupo, a hora do afeto. Como é que vocês vão trocar afetividade, vocês, entre homens? Era tapa nas costas, empurrão, cotovelada, sabe? Era bater a cabeça assim na cabeça do outro. Isso é uma forma de troca de carinho entre homens, né? Entre o gênero. A gente também tem que aprender agora a trocar outro tipo de afetividade, por exemplo. A gente sabe, a gente não vai dizer quem, mas a gente sabe de uma pessoa que é muito amada, é muito querida pelos amigos todos. Como ele não está indo ao encontro dos amigos que ele tinha toda semana, um encontro de barzinho, de jogar dominó, e etc, etc, o que é que acontece? Os amigos mandam um presente para ele. Aí, todo dia chega um presentinho. O cara, Dono de o cara nem é influencer em ter recebido. Menina. Então, tem que fazer unboxing agora, tem que fazer unboxing, gente. A falta que as pessoas sentem das outras são revertidas em mimos. Em mimos, né? Às vezes, compra um presente e manda entregar. A gente faz isso aqui, né? Nos aniversários, porque eu acho que é importante. Então, eu digo sempre, a gente está em isolamento social, não está em isolamento afetivo. Isso. A gente não precisa se sentir desamado, nem desamar as pessoas, porque a vida da gente é muito maior do que esse vírus maldito que está aí impedindo a gente de ser mais feliz. Mas nós estamos sendo felizes. Estamos vivos, olha nós aqui. Tem diversas formas, assim, a gente que é a galera mais nova já está muito acostumada a se agregar digitalmente, né? O pessoal dos 30 para cá é que vem tendo um pouquinho mais de resistência, mas já se adaptou muito rápido. E eu brinco assim, que minha forma de me comunicar com meus amigos eu tenho grupos, vários grupos, e constantemente a gente se conversa, troca ideia, e agora eu inventei uma live comigo, onde eu chamo um amigo que está por aí pelo mundo e converso com ele durante 1 hora e agrego todos os outros. Gente, a live da Jana é demais. É demais. Chama Meu Amigo é Foda. Ai, é demais. Tem que ver. Eu tenho vários amigos foda e eu chamo todos eles para compartilhar, porque eu acabo, de certa forma, apresentando uns aos outros virtualmente e compartilhando a história de cada um e agregando para muita gente. Então, assim, foi uma forma que eu achei de trocar carinho e afeto com meus amigos e de manter o grupo, de certa meus vínculos, meu ciclo de amizade conectados. Eu não posso. E é uma super questão de. E é uma super valorização. Então, acho que a gente está trazendo algumas coisas. A Suzana está colocando aqui que ela se pega pensando com receio do que pode acontecer daqui para frente e ela fica ansiosa e com medo. Suzana, bem-vinda à torcida do Flamengo. Todos nós estamos nessa pegada, né? Como é que a gente administra? Então, assim, quando a gente tem esse aquecimento emocional, eu acho que é muito importante a gente saber quais são os nossos sistemas de resfriamento emocional. O Walter Mitchell, que fez o teste do marshmallow, fala desses sistemas de resfriamento emocional. E ele fala que, assim, então é isso, aquecimento todo mundo vai ter. Como resfria é que faz a diferença, né? Então, assim, como a gente está colocando aqui em vários momentos, pensar no aqui e agora, pensar nas competências que eu tenho, mais do que nas competências que faltam, eu acho que são bons aportes que vão dar uma boa sustentada para a gente. E acho que a gente está falando também aqui de várias formas da gente comunicar afeto, né? Então, assim, eu tenho uma comunicação mais tátil, eu tenho uma comunicação mais verbal, eu tenho a apresentação pela valorização, né? Assim, então existem muitas formas da gente criar conexões e sustentar um pouco mais isso, que de alguma maneira, quando terminar essa história toda, como a gente cuidar das nossas conexões ao longo da pandemia, que estão naturalmente mais rarefeitas, vão ser um dos pontos que quando a gente chegar ali na frente de novo, a gente vai ver e falar, opa, o que ficou? Né, do ponto que eu descuidei, do que aconteceu. Então, assim, conforme a gente cuida desses nossos vínculos,
num momento como esse, eu acho que isso vai ser o rescaldo que a gente vai pegar no momento pós-pandemia. Então, essa quantidade de trocas que a gente faz, por exemplo, na internet, etc., eu acho que são jeitos da gente poder se conectar, são jeitos da gente poder valorizar, são jeitos da gente poder pensar, né, assim, como é que essas coisas acontecem. Ganhar mimos, eu acho que é uma das coisas fofas que alguns têm. Então, se prepare que a próxima amiga vai ser você, né? Em Depois de mim, breve, né? em Domingo breve. sou eu, É, minha amiga. Domingo sou eu, né? Você prepare, vai chegar a sua vez. Vamos conversar um domingo, final de tarde aí. Vai ser um outro ah, papo. Mas é isso. Como é que estamos de tempo aí, Tem Dani? 8 minutos, acho. ó, a gente tem 8. ainda não caiu aqui, mas eu acho que a gente tem aproximadamente 5 minutos, 5, 6 minutos. Clica aí no onde tem ao vivo, que eu acho que vai aparecer um cronômetro para você na tela. Ah, é verdade. Temos ainda 50 minutos. Nossa, eu não sabia disso já, né? Olha, a gente aprendendo. Eu que sou uma pessoa, viu? Eu também tô aprendendo um monte, viu, Neirete? Também sou velha nessas coisas assim. Eu não sei, não tenho esse Então, rebolado. você viu? Precisava ela dizer que nós que somos mais jovens, né? Nossa, É, já tenho 30 em Vral, viu, galera? Já tenho 30 em Vral, né? Não tô novinha assim, não. mas olha, eu faço a mesma coisa. Eu busco as minhas amigas onde elas estão hoje. Falei com uma do Mato Grosso do Sul, aí, sabe? Fiquei sabendo como é que ela está e tal. Então a gente vai sempre procurando as amigas, onde elas estão, né? O que é que elas querem Uhum. falar para mim? Aí eu mando florzinha, fotinha de flor. E aí ela diz: vai Isso. mandar fotinha? Vou mandar, é carinho, é afeto. Eu acordo, olho para a flor, ela me gratificou, ela me presenteou com aquela beleza. Aí eu mando para todo mundo, sabe? Eu Isso. acho que é uma forma de dar carinho, de dar afeto para as pessoas também. Né? E é E isso, que exercício é? E que exercício é esse, né? Da gente poder, na verdade, perceber essas coisas de uma outra maneira e conseguir passar para frente, né? A gente conseguir gerar essa empatia de outras formas, né? Criar outros recursos de conexão empática, outros recursos que é um super soft skill altamente desenvolvido. Né, eu acho que tem uma profissional super bacana, para quem não conhece a Brené Brown, adoro a Brené Brown, falo dela direto. Ela tem alguns materiais sobre empatia, e daí eu acho que tem algumas coisas bacanas. E a empatia é aprendida, ela é reconhecida, parte dela é inata. Quem estuda empatia fala que parte pode ser inata, há controvérsias, mas parte pode ser inata, parte é aprendida nesse sim, processo. Mas a gente ensina e aprende, né? Esses soft exatamente. skills todos que a gente está falando. Exatamente. Eu acho que a gente tem a grande satisfação, né, de poder estar fazendo isso. A gente está chegando no final da live. E, assim, a gente mandei para um monte de gente, né? E parabéns quem veio. Que bom que vocês que estiveram presentes na live estiveram aqui, porque o nosso objetivo é isso, gente, é dar o melhor, né, para vocês, o melhor que a gente tem. E é uma forma de chegar a mais pessoas, né? Uhum. E, e Jana e a Dani, então a gente tem conversado muito, a gente se reúne dia de segunda-feira, logo cedo, Tem gente, um 8 café da horas da manhã. manhã, Toma café da manhã para juntos. conversar sobre essas coisas. Então, é um exercício profissional, afetivo, né? Porque a gente tem um carinho enorme uma pela outra, então, não tem como. Eu acho que é isso. Ficou muito bem. A gente vai continuar, né, fazendo, a gente ainda tem mais lives Algumas pela terças-feiras frente. aí. Botem na agenda, dia de terça, às 21 horas, tem esse encontro aqui para esse É bate-papo. nóis. É nóis. Divulgue para as outras pessoas, para os amigos de vocês, que vocês acharem que precisam ouvir, que vai ser legal ouvir o que a gente tem para dizer, se vocês acham importante, né? Eu acho que é importante, espero que vocês Super. também achem. Estamos abertas para receber também o que vocês tiverem de questões que vocês acham que é interessante, que traz um pouco essa nossa perspectiva de se revisitar, se reconectar, né, nessa nova perspectiva para poder entrar aí revigorada. Eu acho que estamos aqui abertas para poder ouvir, né? Isso. Pessoal, quem quiser, a gente está com um grupo lá no Telegram chamado Conexão. Ao longo da semana a gente vai postar algumas ferramentas lá para vocês fazerem alguns exercícios com Olha os filhinhos da autoconhecimento e Dani. vocês identificarem É, cara.
alguns valores aí, algumas habilidades que vocês têm, a gente vai postar essas ferramentas lá. A gente vai estar conversando e dando mais detalhes por lá. Quem quiser se inscreve, está no Super. link das três. Dani Está no Rossini link das e três, exatamente. Então, estamos lá no nosso grupo no Telegram. o Giana Trend. Tem lá na bio, quem quiser acessa lá e a gente vai estar postando algumas coisas durante a semana e trocando ideias, sugestões, podem colocar tudo lá. Isso, exatamente. Obrigada, amiga querida. Seus filhinhos estão todos Gente, Bárbara, muito obrigada. bem. Obrigada a todos que passaram por aqui. Obrigada pelo carinho, pela presença. Esse é um espaço aberto, então, para a gente poder trocar. A conexão fica mais pertinho no Telegram, então a gente está esperando vocês também por lá. Entrem, se cadastrem. A gente está recebendo lá todo mundo, trocando ideias e colocando os nossos pitacos para a vida prática, né, Jana? Acho que um pouco dessas ideias que a gente passa aqui, né? E a gente tem a ideia de colocar ali ferramentas que a gente acha que são interessantes, ferramentas que trazem essa proposta de autoconhecimento, porque talvez esse seja um pulo do gato para a gente poder se fomentar mesmo, né? Se abastecer e transitar por essas questões aí com mais facilidade. Acho que vai ser bastante bacana, bastante importante. E semana que vem, dando tudo certo, a E o gente que está é aqui. bom, né? A gente acha bom, a gente divide com os outros, né? É o que eu estou fazendo com É vocês, isso né? mesmo? É. E eu tô aprendendo muito, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Estamos, Muito grata. e eu tô só aqui babando as duas, né? Mas tudo bem. É nada, é nada. A gente fala, Janaína, venha, fala pra gente. Daí ela traz um monte de ideia, um monte de coisa. Socorro, Giana. Muito No bom, mínimo. Tá bom, muito amiga. bom, Obrigada muito a todo bom. mundo que participou aí. O pessoal tá aí. Adorei a live. Grande contribuição. Enfim. Pessoal, um beijo. Muito Brigadão aí querido. por... Viu? Beijo, Dani, Dani. Beijo, beijo. gente. Beijo enorme. Boa Mas noite, bom resto de semana. Oi? coloque lá o TED, lá o coisa do TED no grupo, no Conexão. Vou colocar. Então agora eu vou editar a descrição dessa nossa live, daí daqui a pouco eu já pego, localizo e já edito de novo. Já coloco o TED, que eu acho que vai ser legal pra gente. Nossa, então. Tá Beijo, bom? beijo, beijo. Beijo, Beijo, tchau. até, cuidem-se. Até, gente, tchau. Tchau. Como é que faz, Ana? Ela vai tirar.